Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Stefanos Tsitsipas e Jannik Sinner que se enfrentaram aí pelo Sim Kings Slam para surpresa de 0 pessoas, um atropelo de Jannik Sinner, né, 6-2, 6-3, quase que foi um 6-0 no primeiro set, mas é curioso pensar, né, que o Sinner tem dado umas osciladas bizarras, né, tipo, isso aconteceu também no US Open em alguns momentos, uns apagões, como por exemplo o início do terceiro set contra o Shapovalov, o Sinner estava irreconhecível, ele quase sofreu um 4-0, né, e assim, o jogo dele contra o Griggs, pô, ele deixou de aproveitar muitas oportunidades que no final foram fundamentais para que o jogo se prolongasse e levasse ao ponto das cãibras ali para o tenista italiano. E olhando agora para esse confronto, né, eu acho assim, temos um jogo que, sinceramente, o Stefanos Tsitsipas, ele tá vivendo o pior momento da carreira dele, eu acho que dá pra chegar nesse ponto, é o pior momento da carreira dele, e o Sinner, eu não vou dizer que ele tá vivendo o auge, e ouso dizer, palavras fortes, talvez o Sinner viva o pior momento dele desde 2024, né, porque assim, desde que ele ganhou o primeiro Grand Slam, ele tá num nível muito alto, ele só tinha perdido 6 vezes na temporada passada inteira, e nessa temporada ele já tá quase igualando esse número, se a gente para pra pensar, mesmo tendo jogado menos, né? Mas eu não tô falando em relação até pelo número de derrotas, tô falando mesmo pela maneira que ele tem tido mais dificuldade, pelo menos nesses últimos torneios, de se impor perante alguns adversários, né? E é claro, né, tipo, as osciladas que ele tem dado, né? Ele foi quebrado 2 vezes hoje, né? É que assim, ele quebrou tantas vezes o Tsitsipas, né, que no final a gente nem percebe que ele foi quebrado 2 vezes, mas a questão é, ele foi ameaçado algumas vezes em saque, ele não dominou tanto o Stefanos quando ele estava sacando, porque o Stefanos conseguiu várias vezes se colocar na troca de bola. A questão é que ele devolveu bem e a questão é que ele deixou o backhand do Tsitsipas completamente sem tempo, sem alcance, e isso faz muita diferença, né? Então assim, para mim, é um confronto que tende a ser realmente muito difícil para o Stefanos atual, que não conserta os problemas do jogo dele, continua sem conseguir a trabalhar o backhand com pouco tempo de reação, continua sendo um tenista estrategicamente muito pouco maleável. Ele é um cara que sabe volear, ele é um cara que tem atleticismo para ganhar quadra, mas não faz isso com frequência e nem da melhor maneira possível, né? Não é por falta de talento. E assim, somando tudo isso, eu vejo um confronto que no final fica muito cômodo pro Sinner. O Sinner não tem que reinventar muita coisa, ele tem que jogar o que ele faz normalmente e pronto, é o suficiente, né? O que aconteceu ano passado em Monte Carlo, obviamente condicionado por uma bola fora não marcada que poderia dar 2 quebras para o Sinner, né? É uma coisa que pertence àquele momento, ainda um último respiro do Stefanos jogando em alto nível e aquele negócio, né? Tipo, um torneio que era na superfície onde o Sinner, ao meu ver, ainda sofre bastante, que é o saibro, né? Porque ele impõe menos o jogo dele como ele gosta. Mas fato é que, assim, tivemos hoje um jogo que poderia ter sido até mais tranquilo se o Sinner não dá as osciladas, mas mostra uma superioridade muito grande do italiano contra o grego que, sinceramente, né, ele vai ser convidado para esse torneio porque o Draper desistiu e ousa dizer aqui, né, eles poderiam ter ido atrás de outros nomes, né? Eu entendo que a tendência é escolher o Tsitsipas porque já foi finalista de Grand Slam, eles querem nomes de renome ali, etc, né? Mas sei lá, né? Tipo assim, eu acho que pega meio ruim para ele, até para ele mesmo, né? Porque o ano dele é quase escorregar para fora do top 30, né? Tipo assim, é meio complicado você colocar o Sim Kings Slam, vai colocar lá o Stefanos Tsitsipas, etc, né? Visto que o ano dele é muito aquém daquilo que se imaginava. Mas fazer o quê, né? Tipo, essa é a decisão do torneio, o Draper desistiu, eles tiveram que chamar um substituto, né? O Nadal, que veio ano passado, aposentou, etc, né? O Wawrinka tá muito velho, né? Podia ter chamado o Marin Cilic, por que não, né? Hoje ele acabou perdendo pro Rudy ali, mas olhando pro contexto geral, eu acho que a gente tem um jogo que mostra muito uma superioridade grande do Sinner e um Tsitsipas que não tem respostas, né, para enfrentar o primeiro escalão do tênis atualmente, né? Agora, o jogo contra o Djokovic amanhã, eu quero ver que o Djokovic vai aparecer. Se vai ser o Djokovic meio capenga, né, que apareceu lá na semifinal com o Vacherot, se ele vai ter alguma condição física de tentar igualar o nível contra o Sinner. Eu já falei aqui, quanto mais tempo se passa, mais fica difícil, porque o Djokovic já
tá na era de declínio físico, enquanto o Sinner ainda tá vivendo momentos ótimos fisicamente, né? Ainda é o auge físico para o Jannik Sinner. Pro Djokovic é só piora daqui para frente, por mais que ele consiga sustentar um bom nível de tênis, que mantenha ele na parte de cima do ranking por tanto e tanto tempo, né? É aquele negócio, existe um limite para tudo que um cara fazer, por mais brilhante que ele seja, né? A questão é, o Djokovic vai conseguir machucar o Sinner sacando melhor que o Tsitsipas? Pode acontecer. O Djokovic vai conseguir machucar o Sinner conseguindo construir os pontos melhor que o Tsitsipas? Pode acontecer. Mas tem que ser o Djokovic que apareceu, por exemplo, né, nas primeiras rodadas de Wimbledon e nas primeiras rodadas de Roland Garros se quiser ter uma chance. Se for o Djokovic que a gente viu em Xangai, ou até mesmo o US Open, que não foi, não tô dizendo, não tô jogando mal, né, mas não tá naquele nível, tipo assim, extraindo o que ele consegue fazer de melhor, acho difícil ele conseguir fazer frente, ainda mais em um confronto que tem sido o pior para ele enfrentar nesses últimos anos. O Jannik Sinner sempre sendo o cara que mais complica a vida do Djokovic, desde que em 2024 ficou nítido que o Djokovic não acompanhava mais o mesmo nível de intensidade que esses dois caras que dominam o tênis atualmente. Pode até, eventualmente, ganhar um jogo ou outro, como ganhou do Alcaraz na Olimpíada, como ganhou lá no Australian Open, mas a verdade é que aos 38 anos ele tá com dificuldades de manter a intensidade e de manter o mesmo nível de ritmo, porque é o que acontece com o declínio físico. Você pode até postergá-lo com muito treino, com muita dedicação, mas cedo ou tarde aquele negócio, o preço e todo o desgaste de tantos anos no esporte de alto nível acabam cobrando preço. É só ver quanto que o Monfils está tendo dificuldade de ter um torneio saudável nessa temporada. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.